Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre os encontros que Jesus teve com Pedro. Alguns momentos em que Jesus estava se encontrando ou estava ali com Pedro, a gente vai ver que em cada momento era uma situação diferente. Mas sempre Jesus estava se encontrando com Pedro no mesmo lugar, em situações diferentes. A primeira vez que Jesus se encontra com Pedro foi porque um dia antes, por que não dizer a noite passada, Jesus passou a noite todinha orando, pedindo a Deus sabedoria para escolher os 12 discípulos que iam andar com ele. No dia seguinte, Jesus saiu chamando os discípulos. E sabe onde ele encontrou Pedro? No barco. Pedro estava ali lavando as redes porque tinha chegado de uma pescaria. E Jesus convida Pedro para segui-lo. Pedro não pensa duas vezes. Larga as redes e vai seguir Jesus. O primeiro encontro foi no dia do chamado. E Pedro vai ao encontro de Jesus, vai andar com Jesus. Outra vez, Jesus está no barco com os discípulos. Jesus estava cansado, estava dormindo, ali no barco. E as águas do mar, os ventos fortes, estavam colocando os discípulos em medo. Com medo. Os discípulos estavam com medo com aquele vento forte, as ondas do mar forte. E Jesus está ali no barco. E os discípulos vão chamar Jesus. Jesus, se acorde, mestre. O Senhor não se importa com nós vamos morrer. E Jesus diz, homens de pouca fé. Ou seja, eu estou aqui. Porque antes de Jesus acalmar o vento e o mar, ele acalma o coração dos discípulos. E Pedro estava ali no barco. Jesus acalma a tempestade. Jesus manda que o mar e o vento lhe obedecem. Pedro estava ali no barco. Outro dia, os discípulos estavam no barco e Jesus não estava no barco. Jesus estava andando sobre o mar. E as pessoas ficaram com medo, mais uma vez com medo, De madrugada, você imagina escuro, em alto mar, e alguém andando sobre o mar. E Jesus diz assim, não tenha medo, sou eu. Não é fantasma, sou eu. E aí Pedro diz, és tu, Senhor. Então permita que eu vá até o Senhor. E Jesus diz, venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Você imagina o que é andar sobre as águas. As duas pessoas que andaram sobre o mar foi Jesus porque tinha poder para andar. E Pedro porque Jesus autorizou Pedro a andar. E Pedro andou sobre as águas. Mas de repente quando Pedro olha para um lado, olha para o outro, vê aquela agitação. Quando a gente vê as agitações, a gente sabe para onde olhar, E Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para a tempestade. E Pedro quase se afoga. Jesus dá a mão, puxa Pedro. E Pedro volta para cima do mar. Então, mais uma vez, Pedro estava no barco. E andou sobre o mar porque Jesus autorizou. E a gente vai ver também outra vez quando Jesus morre e ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para muitas pessoas. E certo dia Jesus também vai ali, à beira-mar. Pedro está ali. Algumas pessoas até questionam, Pedro voltou para a vida anterior? Não, Pedro não regrediu. Talvez Pedro tenha pensado, eu não tenho mais o chamado, eu não sei mais o que fazer, o mestre morreu. Então acho que Pedro estava querendo voltar àquela vida que ele tinha de pescar. Porque era isso que ele sabia fazer, pescar. Mas Jesus sabia aonde encontrar Pedro. Porque Jesus se encontrou com Pedro a primeira vez, ele estava no barco, pescando. Encontrou a segunda vez e o barco estava prestes a ser afundado. Estava no barco. Outro dia Pedro andou sobre o mar porque Jesus autorizou. E agora, depois que Jesus ressuscita, vai atrás de Pedro. E lá Jesus diz assim, Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Pedro, sim, eu amo o Senhor. Aí Jesus diz, então, apacenta as minhas
ovelhas. E a partir daí, Pedro começou a atender o chamado de Jesus. Por que não dizer atender a ordem de Jesus? Apacente as minhas ovelhas. Então, em várias situações, né, em que Jesus se encontra com Pedro, sempre no barco. É isso que nós devemos estar atentos. Aonde Jesus vai me encontrar quando ele chegar aqui? Aonde eu estarei e o que é que eu estou fazendo? Que Deus nos abençoe, que nós possamos meditar de estar preparados para receber Jesus, que vem buscar a sua igreja. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.